Fala galerinha do canal Gabaritando, sextou com S de sucesso no estágio supervisionado para vocês. Então, gente, resolvi gravar um vídeo aqui, mais um vídeo falando sobre estágio, né? Porque eu sei que é um assunto que vocês têm bastante dúvida e que, querendo ou não, é muito importante aí para a formação acadêmica de vocês. Nesse vídeo aqui, exclusivamente, eu vou estar falando do estágio supervisionado do curso de Ciências Contábeis, tá? Inclusive, quero dedicar ele aos meus alunos, os formandos do Polo Unopar de Quedas do Iguaçu, que estão aí passando sim por um estágio. Então, continua aqui comigo no vídeo até o final, que eu vou explicar tudo para vocês sobre o estágio supervisionado. Vamos lá? Então, primeira coisa que a gente deve comentar sobre o estágio supervisionado, gente. Então, para quem ainda está perdido, que acha que vai ter que ir em alguma empresa, que tem que procurar um contador, que tem a CRC, neste semestre, o estágio supervisionado para este curso, ele também teve uma formatação diferente, né? Teve um planejamento diferente, que é o estágio adaptado Covid-19, que vocês encontram lá no ambiente virtual de vocês, com o nome Plano de Trabalho Covid-19. Eu sei que quando vocês estão entrando lá, vocês estão vendo a ficha, o manual, as orientações para produção de texto, ficha de acompanhamento, porém esquece tudo, gente, isso, e foca somente nesse plano de trabalho Covid-19, tá? Qual vai ser o formato dele? Vocês não vão precisar ir em uma empresa, porém, o estágio adaptado, ele trouxe ali para vocês vídeos, textos, como se vocês vivessem essa experiência de forma fictícia. Há pessoas que amaram esta ideia, que né, não teria tempo, seria um pouquinho mais difícil de ir para a empresa, mas há aqueles que não gostaram dessa ideia, que realmente gostariam de ir até a empresa, que queriam conversar com essas pessoas, com os profissionais da área, porém, o momento não permite, né, a ida de vocês nesses campos de estágio. E como eu acredito que todo mundo quer se formar, quer ver o seu diploma logo, esse vai ser a única forma de vocês cumprirem esta atividade sem prejuízo em cronograma de formação, né, ou em prejuízo de nota. A única forma que vocês serão avaliados é através do relatório, tá? Este relatório, ele tem a pontuação de 10.000, ou seja, vocês têm que tirar no mínimo 8.000 neste relatório para vocês não terem recuperação do estágio adaptado, tá? Então, recapitulando, não preciso ir a campo, não preciso fazer ficha de acompanhamento, não preciso fazer termo, nada da burocracia antiga do estágio que muitas pessoas comentavam, ok? E agora eu vou mostrar para vocês e vou conversar um pouquinho com vocês sobre cada atividade que está dentro do plano de trabalho Covid-19 para vocês do curso de Ciências Contábeis. Então vem comigo. Pessoal, então agora eu vou deixar a minha telinha aqui um pouquinho menor para me mostrar para vocês o estágio supervisionado, né? O plano de estágio já elaborado para vocês. A gente começa aqui já com texto introdutório, um linkzinho para vocês acessarem. Vocês só precisam clicar nele ali e ele vai mostrar o texto na íntegra para vocês, tá? Ele é um artigo de 57 páginas que fala sobre o manual do futuro profissional da contabilidade, tá? Então é muito importante vocês verem ele, porque até eu tô mostrando aqui na minha tela, eu não vou falar sobre ele, eu vou deixar para vocês essa parte, tá? Porém, ele traz aqui uma apresentação, fala da contabilidade como uma atividade essencial, ele traz uma breve história da contabilidade, fala sobre o patrimônio brasileiro da contabilidade, símbolos da profissão, datas comemorativas, as formações e atribuições do contador, formação e atribuição técnico em contabilidade, carreira profissional, perfil do profissional, a mulher na contabilidade, o que é o CRC, sistema CFC, CRCs, Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, o que faz o CRC-PR, identidade, carteira profissional, assinatura, classe numerosa, exame de suficiência, por que fiscalizar o exercício profissional, desenvolvimento profissional, serviços online, transparência, comunicação,
Programa do Voluntariado da Classe Contábil, é o PVCC. O Jocopar, Jocobras, anuidade, contribuições sindical, honorários profissionais, seguro de responsabilidade civil e publicações para download, tá? Então, ele é um artigo muito bem escrito, muito bem elaborado, que vai dar aí para vocês uma noção muito boa sobre a trajetória da contabilidade e sobre as principais atividades, tá? Então, é muito importante que vocês leiam esse artigo e comecem o quanto antes, porque não é só ele, não é somente este artigo que vocês terão que ler, tá? Então, esse é o primeiro, a primeira parte do trabalho de vocês aí do estágio. Aí, partindo da leitura do texto apresentado acima, podemos observar que os horizontes da contabilidade vão além da simples elaboração de relatórios contábeis obrigatórios, eles simplesmente extrapolam os limites físicos da empresa, impactando em algum momento na sociedade e no meio que se apresenta. A realização dessa atividade proporcionará uma visão mais ampla sobre os horizontes da atuação do profissional contábil. Serão 4 atividades para desenvolver o seu aprendizado e o aproximá-lo à realidade profissional. A aprovação na disciplina de estágio está condicionada ao quê? A entrega correta, ou seja, desenvolver as atividades de acordo com as questões e orientações apresentadas. Além do cumprimento de critérios na letra A, a aprovação da disciplina de estágio dependerá da realização de todas as atividades propostas, ou seja, vocês têm que seguir ali respondendo todos os questionamentos que forem colocados a seguir aqui no plano adaptado. Referenciamento obrigatório das fontes, pesquisas, bem como sua devida citação na construção das respostas às atividades apresentadas. Lembrando que o estágio, o relatório adaptado, ele é individual e não pode conter plágio. Então, não posso fazer com um amiguinho meu e copiar a parte dele ali e colocar, tá? Que vocês vão ter o trabalho de estágio de vocês zerado, consequentemente terão prejuízos aí finais, tá? E aí, ele coloca para vocês aqui uma historinha, né? Aquelas SGA que a gente já está acostumado no portfólio, também vai aparecer aqui no estágio supervisionado para vocês, tá? Que aí ele coloca assim, ó. Há bastante tempo, 2 amigos que atuam como gerentes de loja cogitam a possibilidade de unirem-se ao redor da realização do empreendimento conjunto, abrirem seu próprio negócio. Ambos já possuem MBAs na área de gestão financeira, comercial e de pessoas. Sempre tiveram a consciência de que se quisessem mesmo abrir um negócio, precisariam ter o capital de giro para suportar os primeiros meses de vida do empreendimento. No plano de trabalho, o negócio será inaugurado dentro de 30 dias, em um novo shopping da cidade, onde os amigos residem. Como se trata de um novo espaço comercial, lhes foram oferecidas vantagens muito atrativas durante os 2 primeiros anos de contrato para que eles possam abrir sua empresa. Bem como dissemos anterior, os futuros sócios possuem o conhecimento de gestão e bastante experiência. Mas isto não é tudo quanto o assunto é empresa. Ele sabe disso e lhe procurou para receber orientações a respeito dos principais pontos envolvendo a abertura e análise dos primeiros movimentos da empresa. Seu desafio enquanto contador é de assessorá-los, portanto, caberá a você orientá-los em relação aos seguintes aspectos. E aí, gente, é que mora o nosso ponto principal de partida. Gente, aqui é o momento, o estágio é aquele momento de pôr a mão na massa, a mão na prática, de vocês entrarem em contato com toda a situação relacionada à área de vocês, tendo conhecimento ou não, tá? Então, aqui nesse estágio é o momento de vocês ampliarem a base de conhecimento de vocês. Se vocês têm alguma defasagem em alguma determinada disciplina, ela vai aparecer aqui no estágio e vai demandar um pouquinho de esforço de vocês para vocês responderem, tá? E aí, quais são os aspectos que vai ser apresentado para vocês aqui, ó? Como será estruturado o patrimônio da empresa que eles estão constituindo quando esta começar a operar? O que eles estarão visualizando, por exemplo, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício? Isto o ajudará a terem uma ideia sobre como a empresa está caminhando, concorda? Então, tão lembrado que é o balanço patrimonial, o que são demonstrações no resultado do exercício? Então, tudo isso vocês têm que ter bem claro aí para vocês responderem nesse estágio, nesse relatório. Sendo uma empresa comercial, que tal destacar para os sócios a importância do controle de estoques?
E aí, a ciência exata aí do seu curso traz uma teoria em torno desse controle de estoque. Nós vamos ter que trazer aqui nesse relatório de estágio. E aí, como são apurados os custos desse estoque? Pela compra, pela média? Acho bom explicar a eles. Isso é muito importante também. Além do planejamento financeiro, é importante para a empresa saber quanto pagará de imposto em cada regimento tributário. Será que no começo a empresa poderá se enquadrar no Simples Nacional? Talvez possa ajudar-nos nisso também. Então, mais um ponto aí da teoria que vocês vão ter que trazer, né? Quais são os regimes tributários, qual é o valor que é agregado a cada um deles. E aí vocês tiveram disciplinas que embasaram esse conhecimento até aqui. Certamente, eles nunca ouviram falar quais são os tributos que a empresa pode vir a ter que pagar. Aliás, será que eles sabem a diferença entre imposto e taxa? Quem sabe algumas noções sobre o sistema tributário brasileiro bem básico não seja interessante? E o processo de abertura da empresa? Isto você não pode deixar de explicar a eles. Aliás, não deixe de falar dos tipos de empresa. Eles precisam saber que existem vários tipos de pessoas jurídicas. Gente, aí que eu gosto de frisar também a importância da teoria ao dia a dia da prática de vocês. Se vocês estivessem vivendo essa prática do estágio a campo, vocês iam ver aí muitas empresas de contabilidade atendendo pessoas que não têm noção nenhuma, né, da teoria, porém pessoas que querem iniciar aí negócios, empreenderem. Então, cabe a vocês que têm essa formação mostrar quais são as opções, explicar de maneira clara, maneira objetiva, maneira formal, para que eles entendam, tá? Então, no relatório de vocês, tenham essa visão também. Vocês precisam colocar a teoria, mas vocês precisam colocar ela de uma forma que seja clara, coesa e que qualquer pessoa, seja o professor que vai corrigir ou alguém que está tendo acesso ao seu trabalho, para entender, ok? Essas são apenas reflexões a seguir, procuramos explicar mais detalhadamente o que esperamos que expliquem mais especificamente para os sócios da empresa através de um relatório. Então, qual é o modelo de trabalho que vocês vão desenvolver? Um relatório. O assessoramento aos novos empresários requer do profissional contábil conhecimentos claros sobre os aspectos societários, jurídicos, patrimoniais e fiscais. Por isso, o primeiro passo a ser dado é conhecer no que consiste a atividade contábil na prática. Para que você tenha esta oportunidade, desenvolva a atividade 1 a seguir. Ela traz depoimentos reais de profissionais da área, textos técnicos e informações que lhe darão um panorama geral sobre o seu trabalho de assessoramento aos novos empresários. Aí aqui eles trazem o vídeo 1, tá? Vídeo, leitura e pesquisa. Apresentaremos indicações de vídeo e leitura para nortear sua pesquisa para a realização do relatório. Assista e leia as entrevistas listadas abaixo dos profissionais de contabilidade. Eles descrevem a dinâmica da sua atuação profissional na gestão de escritório de contabilidade e suas demais atuações. Então, tem aqui um texto do Aguinaldo Pereira. Você vai clicar nele, vai abrir ele aqui do ladinho. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Enquanto não abre, vou voltar aqui, gente. Vai ter um vídeo. Clique e abre também. A minha internet, ela tá carregando um pouquinho. Vou abrindo aqui para vocês verem. O Alisson Teodoro. É um texto. E mais um vídeo do João Fiorani Lozano. Ele vai aparecer assim, para vocês, tá? Aí vocês podem baixar ou olhar ele de forma online aqui, mesmo, Proposta da entrevista. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho. Essa entrevista possui o objetivo de proporcionar uma aproximação das atividades desenvolvidas por profissionais da contabilidade. Com ela, você conhecerá as principais rotinas, práticas, desafios e habilidades próprias de algumas áreas do curso de Ciências Contábeis, possibilitando a atuação. Na entrevista a seguir, você conhecerá algumas características da prática profissional de um contador que atua como contador na área pública. E aí é em forma de perguntas, né? Como se fosse um aluno indo lá
entrevistar, né? Como se fosse vocês, porque no estágio normal vocês teriam uma entrevista para fazer, né? E aí, ó, a primeira pergunta que ele faz: quais foram as motivações ou circunstâncias que o levaram a atuar, considerando as diversas possibilidades dentro da contabilidade da área pública? Ou quais são os maiores desafios para a atuação como contador público? Na atuação da prática cotidiana do contador público, quais são as habilidades e competências mais necessárias? Né? Então, e assim vai. Esse aqui, ele é um textinho de 3 páginas, tá? Bem curtinho a entrevista. Muito importante que vocês assistam. Leiam, perdão. E aqui uma entrevista contábil também com um profissional da área falando, tá? Vou até colocar o rodar. Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Paulo Pires e nesse vídeo eu vou entrevistar o João Vitor Fiorani Lozano. Tá? O João Fiorani é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina e atua desde 2012 no ramo de telecomunicações. Ele começou sua carreira na empresa... Tá? Bem cronometradinho, dá para vocês fazerem tudo. Mais uma outra entrevista, tá? E mais um textinho que esse aqui ainda não abriu. Vou deixar carregando, tá? Vamos para frente. Aí, vocês têm, além desses links aqui de leitura, vocês têm a cartilha do Sebrae sobre como abrir sua empresa, disponível aqui no site do Sebrae, tá? Vocês vão ter um segundo textinho aqui, que é Entendo o que é o fluxo de caixa e como ele pode ajudar sua empresa. Para você abrir o textinho, clica no textinho. Opa! Então, aqui já está o link, tá? Entendo o que é fluxo de caixa, como ele pode ajudar sua empresa, de um artigo do Confere Cartões, do site, né? Confiável, vocês podem estar utilizando essas informações para montar o relatório de vocês, tá? E aí também ele não é muito longo, não, e de forma bem simples ele mostra aqui para vocês, traz o modelinho, tá? Do fluxo de caixa. Diário de caixa e controle do fluxo de caixa produzido pelo Sebrae, disponível em... Aí aqui um videozinho para vocês acessarem. As entradas, decisões e levar seu negócio ao sucesso. Legislação tributária, o básico que você precisa conhecer. Conceitos de tributação, Sistema Tributário Nacional, então temos mais algumas leis aqui do Planalto, vídeo do Sebrae sobre como se beneficiar do Simples Nacional, disponível também no YouTube, estrutura conceitual para relatório financeiro, custo, aí vai ter sobre a análise de uma viabilidade econômica, métodos de controle de estoque em uma empresa de materiais de construção, trazendo um artigo, né? Agora que você tomou conhecimento sobre os principais aspectos da atividade contábil, dos principais elementos que compõem a gestão patrimonial, é o momento de você iniciar as orientações aos empresários, esclarecendo a eles os principais aspectos de abertura da nova empresa. Atividade 2, então, profissão contábil. Baseado na atividade 1, que consiste em assistir os vídeos e ler os materiais indicados, elabora um resumo de aproximadamente 1 página sobre os seguintes itens. Então, primeira parte aí do estágio de vocês é vocês acessarem todos esses conteúdos que eu mostrei aqui para vocês no vídeo, ler na íntegra e cada um, por exemplo, assistir um vídeo, faz um resuminho. Lê um texto, faz um resuminho daquilo lá, para no final vocês fazerem um resumo só. E aí, contendo respondendo, né, a esses seguintes quesitos. Quais as principais contribuições dos vídeos e textos sobre o tema da atuação do contador no mercado de trabalho? Destaque os principais desafios apontados pelos entrevistados, né, dentro da profissão, o que eles colocaram que é o mais desafiador enquanto trabalho. Destaque as principais competências profissionais apontadas pelos entrevistados.
Qual a importância de haver normas sobre a qualidade da informação financeira? Destaque a importância do CPC 00R2 para orientar o trabalho da contabilidade. Atenção, esta atividade fará parte do relatório final do seu trabalho. A atividade 3 é a orientação aos empresários. Os sócios, durante a primeira reunião de trabalho, fizeram algumas perguntas. Seu desafio agora é respondê-las de forma simples e objetiva, para que eles saibam os passos a passo que estão sendo dados nesse processo de abertura desse novo negócio. Responda as questões a seguir e atenção, suas respostas farão parte do relatório final do seu trabalho. Então, constituição da pessoa jurídica. Os teus assessorados, eles estão perguntando o seguinte: quais os tipos de pessoas jurídicas no Brasil? Então, você vai pontuar aí quais são os tipos. Quais os documentos utilizados para constituírem os diferentes tipos de pessoas jurídicas no Brasil? Indique os órgãos de registro desses documentos. Tá? Aonde que eu tenho que ir para registrar? Né? O que eu tenho que apresentar aí para mim efetivar a minha empresa? Quais os principais registros necessários para constituir uma pessoa jurídica no Brasil? Não se esqueça de indicar a qual esfera de governo o órgão no qual é necessário o referido registro pertence, se ele é federal, se é estadual ou se ele é municipal. Explique qual é o melhor regime tributário para a abertura desta empresa. Depois de responder sobre esse processo de abertura, você, como um bom profissional que é, tomou a iniciativa de tocar alguns pontos sobre a gestão da empresa. Por isso, desenvolva um resumo baseado nas questões a seguir. Essas questões servem para nortear o seu trabalho. E, mais uma vez, atenção, este resumo também fará parte do relatório final desse trabalho. Isso significa o quê, gente? Vocês não podem pegar em forma de perguntas, né? Então, você vai fazer um resumo e você vai linkar aí uma pergunta à outra, né? Através de parágrafos, de uma forma coesa, clara, trazendo esses conceitos. Se utilizarem de informações da internet, livros, muito importante que vocês coloquem a citação de quem que é, tá? Aí, sobre o modelo de controle de caixa. Explique a utilidade e importância do controle financeiro do negócio e a importância do fluxo de caixa para auxiliar os administradores de como utilizar os recursos financeiros na tomada de decisão. Apresente um modelo de controle de caixa diário, semanal e mensal, retratando as entradas e saídas, além dos compromissos futuros do negócio. Coloque como anexo ao seu relatório. Então, ele está pedindo para vocês colocarem aqui uma tabelinha, né? Vai ser num formato de tabela. E isso daqui deve ir nos anexos, tá? Não dentro do desenvolvimento. Controle de custo. Explique o que são os custos fixos e variáveis e suas diferenças com despesas. Aqui é importante vocês trazerem exemplos, né? Mostrar aí, sintetizarem aí teoricamente para os assessorados de vocês. Apresente uma sugestão de controle de custos para ser utilizado na empresa. Planejamento tributário de uma empresa. Explique o que é um tributo e quais são as espécies tributárias, bem como são suas características. Quais os tributos que incidirão na atividade da empresa em questão e qual a sua opinião acerca da carga tributária de pessoas jurídicas no Brasil. Ela é um impedimento para o empreendedor? Como fazer para reduzir sua incidência? Então, aqui, ó, na questão 9 e na questão 10, vocês têm que ser pontuais, né? O que a teoria diz. A questão 11 já está trazendo a opinião de vocês acerca desse conhecimento. O que vocês entendem sobre esse determinado assunto. E se vocês acham que tem algum impacto aí para que o empreendedor inicie aí dentro de novas empresas. Como você irá prestar contas periodicamente sobre a situação econômica e financeira da empresa, afinal, esta é a finalidade da contabilidade, explique aos clientes as demonstrações contábeis que entregará e sua periodicidade, né? Então, como que você vai mostrar isso para eles e qual é a frequência que você vai falar com eles, né? Qual é a frequência que você vai dar essa assessoria? Essas informações ajudarão seus clientes a entenderem o que é um balanço patrimonial. Isso já ajudará na interpretação das informações. É aquilo que eu falei lá no início, gente. Muitos dos clientes de vocês não vão ter conhecimento nenhum sobre a área contábil. Porém,
todo empresário, seja de qualquer ramo que seja, ele deve fazer um esquema contábil, né, para dar certo. Vocês mais do que ninguém sabe disso, mas vocês têm que aprender a apresentar uma forma de falar com os clientes de vocês. E aí, falando sobre as demonstrações contábeis, o seu desafio é explicar o conceito e a finalidade do balanço patrimonial. Após conceituar o balanço patrimonial, explique os principais grupos que compõem o balanço patrimonial. A. Definição do ativo, definição do passivo e definição do patrimônio líquido. Esta etapa também deve resultar em um texto resumido que irá compor no seu relatório de trabalho. Atividade 4. Relatório de trabalho. Você deve elaborar o relatório final do seu trabalho, apresentando o resumo na atividade 2 e a solução da atividade 3. Utilizando os textos que você produziu em cada etapa, não se esqueça de identificar cada item e sua respectiva solução. Ao final do seu relatório, elabore uma conclusão de aproximadamente 10 linhas sobre os principais conhecimentos que você adquiriu durante a execução desse trabalho. E aí aqui a gente tem algumas normas, algumas padronizações, como a gente viu, né, esse estágio aqui especificamente, ele está com uma regra diferenciada, você não precisa fazer introdução, né, ele é um trabalho mais enxuto e com direções mais pontuais. Então, o que eu já havia colocado aqui para vocês, totalmente a produção dele deve ser coesa, coerente, com argumentos acadêmicos científicos de modo fluido. Então, eu tenho que usar a teoria, mas eu tenho que repassar ela de uma forma que qualquer pessoa vai entender, tá? E aí está dispensada a introdução e o sumário, não vai precisar fazer o sumário. O relatório ele deve conter a capa, né, como vocês já fazem de costume, contracapa. O desenvolvimento do material precisa estar na pesquisa apresentada pelo roteiro a seguir. Então, resolução da atividade 2, resolução da atividade 3, resolução da atividade 4, referências, né, segundo as normas da BNT, e aí os anexos que está pedindo nas atividades acima. Deve ser entregue individualmente e também tem que ser entregue dentro dos prazos já estabelecidos dentro do ambiente virtual de vocês. Os critérios de avaliação serão a normalização correta do trabalho, respeitando a BNT. Quando eu falo respeitando a BNT, é em letras, tamanhos, margens, tá? Aquela formatação padrão. Apresentação de uma estrutura condizente com a proposta apresentada, então, desenvolvimento, seguindo a resolução das atividades 2, 3 e 4, porque a atividade 1 não vai aparecer explicitamente, porque é a parte de vocês de aquisição do conhecimento. Uso de linguagem acadêmica adequada, com clareza e correção, atendendo à norma padrão. Abordagem de todos os itens propostos para reflexão, considerando os seguintes aspectos: clareza de ideias, objetividade, criatividade, originalidade e autenticidade. Fundamentação teórica do trabalho com as devidas referências dos autores eventualmente citados. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem encaminhar para os tutores à distância de vocês sobre perguntas pontuais, né? Alguma dificuldade em realizar aí a elaboração desse trabalho. Eu acredito, assim, ele tá um trabalho bem extenso, não vou mentir para vocês, comparado aos estágios de licenciatura, porque vocês têm que fazer um apanhado todo da contabilidade, né? Enquanto que nos licenciatura a gente é por etapa, né? Então, eles têm 3 estágios, então dá para ser uma coisa mais curta. Porém, não está difícil. E vai ser legal que quando vocês finalizarem esse trabalho, vocês vão ter realmente aquela experiência de assessorar alguém, né? Então, para quando vocês estiverem realmente aí no campo de atuação, vocês terem uma visão já teórica, prática da contabilidade no dia a dia. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual aí quanto à formatação, à escrita, vocês podem me encaminhar mensagens aqui, que eu vou estar respondendo vocês. Desejo a todos vocês um excelente estágio adaptado. Sei que não estamos realizando no formato que gostaríamos, porém é a forma que podemos realizar. E o primeiro de tudo é a gente garantir a nossa saúde, porque aí vocês vão ter a oportunidade de viver isso aqui muitos anos na vida de vocês. E lembre-se,
que é a prática, é o trabalho diário que vai fazer você um bom contador e uma boa contadora. Sucesso a todos vocês!